Boa noite a todos, especialmente os que chegaram agora. Nós continuamos aqui em cinemática em uma dimensão, tá? Isso é a nossa continuação. Semana 3, quarta-feira. Esse é dos poucos capítulos que a gente vai estar dedicando 2 semanas. Geralmente na física básica, mais ou menos a gente cobre um capítulo por semana. Isso quer dizer que em algumas poucas situações o capítulo é maior um pouco, ou demanda que a gente ande um pouquinho mais devagar, e a gente cobre isso em 2 semanas. Muito bem. Quadro de avisos e lembretes, tá? Hoje, 1º de setembro, coloquei as aulas da semana 2 no YouTube. Claro, atrasado, né? Por que aconteceu isso? Porque geralmente eu vou colocar na sexta-feira, né? É o meu limite pessoal para colocar aula no canal, mas quando eu iniciei a gravação da aula da quarta-feira, ela não começou a gravar, porque o Google, esse semestre, ele passou para 2 cliques para começar a gravação. Semestre passado era um clique só. Então, agora você clica, depois você tem que confirmar que você está gravando. Então, por falta de hábito, ok? Eu acabei esquecendo de clicar a segunda vez. O que eu fiz? Eu passei os slides, fiz uma gravação rápida e coloquei em suma mais ou menos o que a gente abordou naqueles 20 minutos mais ou menos de aula. E aí postei as aulas no YouTube. Okay? Então você tem isso. Agora em diante deve sair na sexta-feira mais redondo. Sempre está lembrando que o professor de gravar a aula. Então eu já comecei a gravar. Eu tento falar no microfone que eu estou iniciando a gravação, que eu estou confirmando, para que todos possam estar lembrando e me ajudando a lembrar também. Muito bem. O primeiro mini teste, se você olhar no nosso plano de ensino, já é na próxima semana. Ok? O assunto nosso é cinemática em uma dimensão. Desculpem. E corresponde ao livro do Young and Friedman, sessões 2.1 até 2.5, ok? Então, basicamente eu espero que você já tenha lido 2.1 a 2.5, que você já tenha feito exercícios, ok? Para poder estar seguindo o que a gente está fazendo aqui. Se você fez exercícios, você pode ter visto lá uma seção chamada Questões para Discussão. Então tem lá uma questão tipo: um objeto com aceleração constante pode reverter sua trajetória ou sua direção, reverter a direção do seu percurso 2 vezes, uma vez. Em cada caso explique. Então, se você tem um objeto em aceleração constante, estou perguntando se ele tem um erro de digitação aí. Você tem um objeto, ele tem uma aceleração constante, está perguntando se ele pode de repente começar a mudar o sentido da trajetória e se ele pode fazer isso 2 vezes. Ok? Em cada caso, explique. Então, pede-se que você responda com texto. Esse é o tipo de questão que eu trabalho, e você vai ver uma questão desse tipo lá no mini-teste. Então, uma boa forma de se preparar é fazer questões que estão propostas no livro. Você vai ter que escrever um parágrafo, ok? Então, é muito comum nesse estágio o aluno de engenharia querer escrever, tipo, uma palavra ou 2, ou responder com sim e não. Mas note que a ênfase aqui explique, é mostrar que você realmente domina as ideias por trás do que está sendo perguntado. Ok? Outra coisa, nas questões também, se você for olhar lá no final do capítulo, você vai ver exercícios propostos. Tá? Então, muita atenção, os exercícios são propostos seção por seção. Então, quando a gente falou sobre velocidade média e instantânea, tem questões desse assunto. Quando a gente falou sobre aceleração média e instantânea, tem questões sobre esse assunto. E assim por diante. Então você vai achar assim uma forma, um mapeamento, né, das sessões e dos exercícios propostos lá no final. Lembro sempre que você deve ter foco nas questões ímpares, porque lá no final do livro tem o gabarito com as respostas das questões ímpares. Então é uma boa forma de você estar fazendo questão, verificando se você está bem e medindo, né, a sua performance dessa forma. Pergunta: o mini vai para o sábado?
ok? Então, sempre uma proposta é colocar no sábado o mini-teste, porque ele vai cair no dia da quinta-feira, e na quinta-feira nós temos apenas um horário. Claro, a gente pode estender esse um horário um pouco mais, porque o nosso é no final da noite, né? Então a gente podia levar até 1h30, ou poderia colocar o teste no sábado de manhã. Em ambas as situações eu poderia ter um horário mais 20 minutos, ok? Que às vezes é bom. Então, o que é que vocês acham? No meu caso, professor, boa noite. Eu não Boa posso noite. porque trabalho sábado pela manhã. Ok. Eu também. Então, pronto. Então, eu mantenho isso, o mini-teste, na quinta-feira, e a gente leva 20 minutos a mais. Então, em vez de terminar 9 horas, a gente termina 9h20. Vai ser feito através de um formulário, o formulário vai ser disponibilizado, e eu queria discutir umas coisas com vocês, tá? Você vai ter 4 questões, você vai ter um horário e pouco, você vai ter pouco tempo para responder cada questão. Então, você vai levar mais ou menos uns 10, 15 minutos para você responder cada questão. Então, se você tiver qualquer problema, o horário é apertado. Então, se programe para isso, tá? Tente mais ou menos manter a resolução em 10 a 15 minutos. Vai ter um formulário, Google Forms, e eu vou pedir a você que apresente a resposta, mas também tire a foto do que você está escrevendo, né? E você faça o upload lá conforme o site permite, tá? Então é por isso que eu dou 20 minutos a mais para você poder fazer esse upload. Então vai ter um espaço lá para você carregar a sua resposta para o Google Forms. Então eu recomendo que você tire uma foto com o celular, lembre de você ter uma iluminação adequada, porque senão a foto fica borrada e eu tenho dificuldade de ler a foto, ok? Então, basicamente, eu vou estar sempre olhando a evolução da questão. Então, você vai ter que marcar se a resposta, se a resposta está certa, aí eu vou pegar e vou olhar o seu trabalho, tá? Então, se você marcar a resposta errada, então a questão está totalmente errada. Mas se você marcou a resposta certa, eu vou lá olhar, verificar. Quando eu olho o seu trabalho e eu vejo a sua evolução, eu tenho condição de lhe dar um crédito parcial. Então, você respondeu a questão, eu vou olhar e vou tentar dar um crédito parcial. Como é que o crédito parcial funciona? Você leu a questão, entendeu, começou a evoluir. Né? Então, você fez um desenho, escreveu a equação que rege o problema, mas não passou daí. Então, isso aí vale mais ou menos 20% ou 30%. Você começou a fazer as contas, você evoluiu bastante, mas enganchou nas contas, mas estava no caminho certo. Então, 50% da questão. Você evoluiu bastante, estava perto do final, mas fez um erro, o erro acabou sendo catastrófico, né? Então 70% da questão. Você acertou quase tudo, mas lá no final você esqueceu, errou a conta na calculadora, ou você não botou as unidades, aí você vai ter de 80% a 90% da questão. Tá? Então, mais ou menos assim que eu me pauto ao corrigir. Claro, em uma questão onde tem uma resposta com texto, né, aí a abordagem é diferente. Eu vou ver se vou ler o seu texto. Cuidado, viu? Porque tem muita gente que gosta de chutar a resposta. Então, chuta lá alguma coisa que não faz sentido. Então, eu vou estar procurando, é coerente, está explicando o problema, ou seja, não fugiu, digamos aí, ao tema, né? Ele abordou, entendeu o que está sendo perguntado, os conceitos, né? Então, vai ser assim que eu vou estar avaliando a sua questão de discussão, ok? Bem, o atendimento foi na terça-feira, tá? De 8 às 9 horas. Então, ontem eu estava no atendimento aí para vocês, mas ninguém veio, né? Novamente, semana que vem eu vou estar também. Eu recomendo que vocês usem esse horário, tragam questões para resolver e coisas desse tipo. É a melhor forma. Sempre que alguém traz questões para resolver, então a gente faz junto, mais gente aparece, consegue então comentar, e aí no fim a coisa vai andando. Então tentem usar esse horário. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei? Ok, vamos adiante então. Ok, um aviso do coordenador. Hoje é dia de eleição para representantes do Conselho de Campus, então eu quero lembrar vocês, né, para fazer a votação
se for o caso de vocês, tá? Nosso itinerário hoje. Cinemática em uma dimensão, a gente vai fazer um exemplo de Young and Freeman e a gente vai evoluir até a aceleração constante. Tem alguns itens lá no final que, dando tempo, a gente vai avançar. É justamente a ideia da representação vetorial do movimento. Ok. Na última semana, a gente começou a falar sobre aceleração média e aceleração instantânea e eu propus uma questão. A gente começou a resolver, a gente puxou o ACOM e começou a fazer algumas contas, e eu fiz uma recomendação, que a gente fizesse uma forma de resolução. Acontece que, revendo essa forma que a gente resolveu, que é melhor do que a que é proposta no livro, por exemplo, acontece uma coincidência quando você tem uma equação de velocidade que depende de t ao quadrado, que não ajuda muito o entendimento da questão. Então eu vou repetir ela com a resolução um pouquinho diferente e vou aproveitar e aumentar essa questão. A gente vai abordar mais itens, já que a gente tem uma prática, a gente já começou semana passada, então a gente já está acostumado com essa questão, então a gente vai poder rever e avançar. Muito bem, deixa eu ler a questão para vocês. Aceleração média e aceleração instantânea. Claro que agora eu estou adicionando outras coisas. Suponha que a velocidade Vx do carro na figura 2.11 em qualquer instante t seja dada pela equação v de x é igual a 60 metros por segundo mais meio metro por segundo ao cubo vezes t ao quadrado. Aí ache a variação da velocidade média do carro no intervalo de tempo entre T1 e T2, T1 sendo 1 segundo e T2 sendo 3 segundos. B. Ache a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo. C. Ache a aceleração instantânea do carro para T1 igual a 1 segundo. Considere ΔT igual a 0,1 segundo, ΔT 0,01 segundo, ΔT igual a 0,001. Então é justamente essa parte C aqui que eu quero dar uma ênfase e refazer. Deduza uma expressão geral para aceleração instantânea em função do tempo e a partir dela calcule a velocidade para t igual a 1 e t igual a 3. Então, além de D, vai ter o item E, F, assim por diante, até a gente esgotar essa questão. Muito bem, para a letra A, acha a variação da velocidade, a gente quer o ΔV, como a gente falou na última aula, só para lembrar, isso é VF menos VI, tá? Velocidade final e velocidade inicial. Eu não estou colocando um x, embora esteja um subscrito aqui x, quando eu estou falando em uma dimensão, fica chatinha a anotação, se você ficar botando x em tudo. Mais tarde, quando for apropriado, eu vou estar utilizando. Professor? Oi, pode falar. Esse exemplo é do livro, professor? Olha, ele é um exemplo do livro, mas não é da última edição, não. É uma edição mais antiga. Por isso que está escrito 2.3 aqui e não corresponde ao 2.3, talvez da edição que você tenha. Mas você pode procurar, muitas vezes eles só fazem embaralhar as questões e você consegue encontrar. Viu? Tranquilo, obrigado. Ok, mas eu coloquei o enunciado aí justamente por isso, que depende da edição. Bem, se você vai fazer VF menos VI, eu vou avaliar a expressão da velocidade em t final e vou subtrair a mesma expressão avaliada em t inicial. Observe que o 60 corta com 60, porque eu tenho mais 60 menos 60. E depois tem dois termos, e cada um dos termos tem um meio multiplicando, o que permite eu colocar um meio em evidência. Se eu coloco um meio em evidência, tá? A expressão fica aqui. Como essa aqui é uma expressão final, eu geralmente gosto de colocar as unidades direitinho para as pessoas estarem sabendo do que se trata. A gente falou na última aula que esse um meio aqui carrega uma unidade, tá, de metros por segundo ao cubo, porque vai multiplicar por t ao quadrado, que é segundo ao quadrado. Então, segundo ao quadrado vai cortar com o 3 e vai ficar somente 1. Então, a resposta vai ser metro por segundo e aqui é velocidade. Então, eu vou chamar a atenção isso de vez em quando, só para quem estiver revendo essas aulas não achar estranho. Olha, velocidade igual a tempo, tá? Então, para você não estranhar, eu estou colocando aqui que, de fato, a unidade aparece. E é importante. Muito bem, se você substituir 3 segundos aqui, e 1 segundo,
tá? Então vou ter 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu não posso fazer ΔT primeiro para depois elevar ao quadrado. Muita gente quer fazer isso. 3 menos 1 ao quadrado não vai dar certo. O que vai dar certo aqui é substituir t final e t inicial, cada um no seu quadrado. Fazendo a conta, você vai ter como resposta 4 metros por segundo, ok? Então isso vai ser a variação da velocidade entre 1 e 3 segundos. Agora vamos para o item B, tá? Pede-se a aceleração média do carro nesse intervalo. Então, isso vai ser ΔV sobre ΔT. ΔT eu destrinchei como T final menos T inicial, porque a gente já sabe aqui é 3 e 1. O ΔV eu estou mantendo porque eu já fiz a conta. Então, quando eu apresentar contas aqui, eu vou estar tentando aproveitar o que já foi feito. Então, se eu tenho ΔV, eu já posso logo substituir. Substituindo os valores, eu tenho 4 metros por segundo, dividido por 3 menos 1 segundo, ok? Que vai dar, então, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração média para esse intervalo. Para o item C, eu vou ter o seguinte, ó. Pede-se, e aqui está a diferença, tá? T final, eu vou colocar como T mais ΔT. Na última semana, eu recomendei ΔT sobre 2, mais e menos. Essa é a forma melhor se você vai fazer computação numérica, como, por exemplo, quando a gente fizer nossa prática usando a simulação, né, no computador. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai usar essa forma. Mas acontece que, daquela forma que eu resolvi, esconder um pouco o objetivo da questão. Então, eu vou propor aqui que a gente faça T final é simplesmente T mais ΔT, e T inicial é igual a T. Se você quiser ver cada um dos casos, você pode destrinchar e você vai perceber o que eu estou falando. Se não tem problema, preste atenção só nesse exercício. Então, pede-se para a gente obter a aceleração instantânea do carro em t igual a 1 segundo. Então, usando ΔT como 0,1 segundo. Então, eu tenho t final, vai ser 1 segundo, mais 0,1 segundo, e t inicial, 1 segundo. Então, ele sai de 1 até 1,1 segundos, tá? Então, fica aí as minhas respostas para os tempos iniciais e finais. Vamos calcular, então, a variação da velocidade. Então, eu vou ter... Lembre que eu já falei que ΔV simplesmente é 1 meio, abre parêntese, T final ao quadrado menos T inicial ao quadrado. Foi por isso que eu chamei a atenção da expressão na estante, que a gente está reutilizando aquela expressão. Em vez de fazer a equação toda aqui, a gente sabe que vai cortar, então a gente ganha tempo dessa forma, tá? Mas se você tiver dúvida, faça por extenso e se convença que dá o mesmo resultado. Então, se eu faço essa conta, eu vou ter como resultado 0,105 metros por segundo é a variação da velocidade entre 1 e 1,1 segundos. Então, uma variação pequena. Eu posso, então, partir para calcular a aceleração instantânea. Então, note aí, ó, que ele está dizendo aceleração instantânea. No item B foi aceleração média. Mas perceba que eu vou fazer da mesma forma. Eu vou calcular aqui a aceleração instantânea, vou chamar de aceleração instantânea porque eu tirei aquela barrinha de cima, mas a conta que eu estou fazendo é exatamente a mesma. Por quê? Porque eu estou pegando um intervalo ΔT pequeno e que vai ficar cada vez menor. A minha intenção é mostrar para vocês que a aceleração tende a um certo valor conforme ΔT vai diminuindo. Então, é por isso que eu vou usar a mesma expressão, conforme propõe o enunciado. Substituindo aqui, eu vou ter 0,105 metros por segundo, ΔT embaixo fica T final 1,1 menos 1. Fazendo essa conta, olha o que eu obtenho, 1,05 metros por segundo ao quadrado. Então, é a minha aceleração usando um intervalo ΔT igual a 0,1. Agora eu vou para o segundo. ΔT igual a 0,01, ele fica menor ainda, tá? Então eu tenho, ó, T final 1,01, T inicial 1, e eu vou repetir basicamente o que a gente fez na estante. A diferença da velocidade vai ficar o primeiro ao quadrado,
menos o segundo ao quadrado dividido por 2. Isso vale sempre? Não, isso só vale para essa expressão aqui, tá? Para outra expressão, você teria que adaptar essa resolução. Fazendo essa conta, eu vou ter 0,01005 metros por segundo, ok? Então a resposta já é menor. Quando eu vou calcular a aceleração, eu vou colocar 2 primos aqui na aceleração para diferenciar da aceleração anterior. Eu vou ter então, fazendo a conta aqui, eu posso andar um pouquinho mais rápido, vai dar 1,005 metros por segundo ao quadrado. Eu vou guardar esse resultado e vou partir agora para fazer a mesma coisa com ΔT igual a 1,001 segundos. Então, uma diferença de tempo menor ainda. Calculando ΔV, primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado dividido por 2, eu vou ter esse resultado aqui, que permite eu calcular a aceleração instantânea, e eu tenho como resultado 1,0005 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é um exercício numérico, né, para lhe convencer de algo que você já viu no cálculo e a gente vem falando aqui. Observe que a aceleração, ela vai mudando conforme ΔT vai diminuindo. ΔT vai diminuindo e a aceleração cada vez fica mais próxima de 1 metro por segundo ao quadrado. Mostrando então claramente a relação entre a ideia da aceleração média e da aceleração instantânea como um caso limite da aceleração média. Então a gente conclui, observe que conforme ΔT tende a zero, a aceleração tende a 1 metro por segundo ao quadrado. Se você olhar aqui nas questões, o próximo item D, ele está propondo agora fazer o cálculo direto e exato, né? Determinar a aceleração instantânea. Então, para fazer o item D, ok? Eu vou precisar a aceleração instantânea definida como sendo a derivada da velocidade em relação ao tempo. É isso que eu quero fazer. Pegar essa expressão aqui e derivar. Eu vou quebrar aqui o processo de derivação para quem não está muito acostumado com a derivada e pegando, tá? Então, substituir o V por 60 mais 1 meio t ao quadrado. Professor? Oi, pode falar. Eu entendi a ideia da aplicação do limite, mas aí por que a gente deriva? Ah, não. Boa pergunta. Aqui é um exemplo didático mostrando para você que, através da ideia do cálculo numérico, eu consigo lhe convencer em alguma de uma ideia que é muito simples de obter com o cálculo, né? A gente chama o cálculo, a gente chama cálculo teórico, digamos assim, né? Não é o numérico aqui. Então, eu vou mostrar que as duas coisas são equivalentes. Qual é que você vai utilizar? Vai depender da sua aplicação. Então, no cálculo numérico, é assim que a gente faz quando faz derivada no computador. Se eu vou derivar no computador, eu tenho que fazer uma derivada numérica, tá? Se eu vou derivar algebricamente, tá? Fazendo as contas, eu posso fazer dessa forma de cá. Então, é uma questão de aplicação, qual é o mais adequado. Aqui esse exercício é para comparar. Muito bem, então a derivada, se eu derivo uma constante, o resultado vai dar zero. Então esse termo aqui não é importante. Eu vou então derivar o segundo termo. Na derivada do segundo termo, note que eu tenho aí um monômio, tá? E quando eu faço a derivada de um monômio, a potência desce multiplicando, então veio aqui para frente, multiplicando, ó, e eu subtraio 1 da potência, então eu vou ter aqui 2 menos 1. Simplificando essa expressão, eu vou ter então que a aceleração instantânea para qualquer instante pode ser calculada dessa forma. Note que 2 dividido por 2 vai dar 1, geralmente 1 não aparece nas equações, mas eu coloquei aqui só para lembrar para você que esse 1 está carregando as unidades, como eu comentei na última aula, mas algumas pessoas assim mesmo assim tiveram dúvida, tá? Então é só para fazer com que as unidades do lado esquerdo sejam iguais à unidade do lado direito e a gente tenha uma equação própria, tá? A equação imprópria é quando a unidade não bate e na física isso quase que não existe.
As equações impróprias são mais em situações históricas da engenharia. A engenharia hoje não tem mais, mas assim, quando você vai usar equações que vieram do passado, tá, distante, às vezes você encontra. Então, eu agora quero substituir. E se t for 1, dá para ver, né? 1 vezes 1 vai dar 1, vai confirmar aqui, ó, minha previsão numérica. Aqui eu confirmo exatamente com a derivada. Então, lembre que aqui, ó, eu posso ter uma aceleração variável. Essa aqui não é um caso de aceleração constante. Por que eu botei em letras vermelhas aqui a aceleração variável? Para contrastar com o que a gente vai fazer logo daqui a pouco, que é a aceleração constante. Por que isso é importante, contrastar essas duas coisas? Porque lá no ensino médio, você só conseguia tratar a situação onde você tinha aceleração constante. Aí fica na cabeça de muito aluno um bocado de equação, que é somente para o caso de aceleração constante. Tá? E ele esquece que existem outros casos. Então, estou chamando a atenção que quando a aceleração é variável, todas aquelas equações que eu tinha lá no ensino médio não vão funcionar mais. Tá? Então, aqui a gente tem mais cartas na manga para resolver as questões. Isso quer dizer que a gente tem mais questões que podem ser resolvidas, mais situações, porque a gente agora tem o cálculo, que é a nossa carta na manga, o cálculo da derivada e da integral, que é mais poderoso. Muito bem, então se eu coloco aqui, ó, t igual a 1, a aceleração, quando eu tenho 1 segundo, meu resultado vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok, tem alguém com o microfone aberto aí, viu? Fiquem atentos. Muito bem, quando eu tenho aceleração, ó, avalio a expressão em 3 segundos, vai ficar 1 vezes 3, que vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então você vê que a aceleração vai mudando. ênfase aí no fato de que eu consegui mostrar, ó, que o resultado usando a derivada, okay, foi mais rápido, mais eficiente do que fazer a conta numericamente, que também dá o mesmo resultado. Letra E. Determine o deslocamento do móvel entre o instante t igual a 1 segundo e t igual a 3 segundos. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estender essa questão para tratar a situação onde eu quero a variação, né, na posição, ou seja, o deslocamento. Então, eu vou precisar da integral. Lembre, tá, para obter, a partir da velocidade, obter a aceleração, eu tiro a derivada. Para obter o deslocamento, eu faço o integral. Eu tenho ciência de que algumas pessoas aqui não têm muito domínio do integral, e eu estou restringindo somente a situação onde eu tenho ou um monômio ou um polinômio. Tá? Eu queria fazer um exemplo, porque a gente falou sobre isso na última aula, a gente mostrou lá como é que se faz, mas aqui a gente vai fazer. Tá? Então, eu vou precisar dessa integral aqui. A gente primeiro vai fazer a integral, depois a gente vai calcular a variação na posição, que é o deslocamento. Então, para integrar isso aqui, note que eu tenho aqui, ó, dois monômios, e eu posso, então, dizer o seguinte, que a integral de uma soma é a soma dos integrais. Então, eu tenho a integral de uma soma é igual à soma dos integrais. Onde eu aproveitei aqui e evidenciei que esse 60 é um monômio, onde eu tenho 60t elevado a zero. T elevado a zero, por convenção, é 1. Isso quer dizer que 60 vezes 1, né, vai dar o próprio 60. Então, eu tenho agora, ó, duas integrais. Fazendo a integração aqui, eu vou ter 60, tá? T elevado a zero, vou somar 1 na potência, ó, onde era 0, eu somei 1. E o que der aqui, eu vou dividir a expressão como um todo. Então, eu tenho t, 0 mais 1, e estou dividindo por essa soma de 0 mais 1. Para o segundo item, eu vou ter 1 meio vezes a integral de t ao quadrado dt. Ignore aqui que é de 1 até 3 por enquanto, que eu não vou dar ênfase a isso agora, vou fazer isso mais tarde. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 1 meio, t elevado a 2 mais 1. Então, quando eu integro
um monômio, eu vou somar uma potência e vou passar, ó, dividindo, vou repetir dividindo. Então, somei 1, 2 mais 1, dividir por 2 mais 1 também. Eu posso, então, simplificar essa expressão. Se eu simplifico ela, vai dar 60t mais 1/6. Por que 1/6? 2 mais 1 é 3, vezes 2 aqui vai dar 6, né? Então, 1/6, t elevado à terceira. Então, essa aqui é o resultado deste integral aqui. E eu vou usar esse integral justamente aqui embaixo, ó. O deslocamento é definido como sendo a área abaixo do gráfico, que traduz em uma integral, tá, da minha expressão de v de x. Então, eu já sei o resultado, eu vou ter esse resultado aqui. A novidade é que agora eu vou concentrar. O que quer dizer isso aqui? Eu vou integrar de 1 até 3. Então, eu botei o resultado, 60t mais 1/6 vezes t ao cubo, bem aqui. E estou dizendo, ó, eu vou avaliar isso entre 1 e 3. Ou seja, eu vou querer essa função avaliada em 3, menos essa função avaliada em 1. Então, destrinchando, isso fica assim, ó, essa expressão avaliada em 3, menos a mesma expressão avaliada no limite inferior. Então, eu tenho aqui a diferença da expressão avaliada no limite superior, que é 3, menos o limite inferior. E se você fizer essa conta aqui, tá? Se você fizer toda a conta, vai dar 124,7 metros. Então, isso é a variação da posição. Responde o item E. Professor, eu fiquei na dúvida por que colocou t multiplicando 60 para integrar, se na fórmula da integral ele só está no meio, o t ao quadrado. Repare só, a gente estudou na última aula a integral do monômio. Em tese a gente não fez mais nada, a gente só falou sobre a integral do monômio. Então, para usar aquela fórmula que eu propus na última aula, eu tenho que perceber que 60, na verdade, é um 60 parte de um monômio. Então, eu explicitei só o monômio, não é necessário, mas eu só estou mostrando, ó, se você for usar aquela fórmula que eu propus na última aula, você tem que saber que toda vez que você vê uma constante, é como se tivesse a variável elevado à potência zero. Tá? Se você já tem mais experiência com o cálculo e você já sabe que quando você integra um dt vai dar t, então você pode pular isso, não é necessário. Ok? Depende aí do seu grau de experiência. Eu estou imaginando que talvez tem algumas pessoas aqui que estão engatinhando ainda com as integrais. Isso respondeu sua pergunta? Respondeu. Ok. Muito bem. Tá aí o ΔX guardado, vamos ver o item F. Determine a posição do móvel em t igual a 3 segundos, sabendo que a posição do móvel em t igual a 1 segundo é 50 metros. Então, lembre o seguinte, quando você está falando de usar a integral vai lhe dar a variação da posição, mas você não consegue resolver posição final sem saber a posição inicial. Então, x final sempre vai ser x inicial mais a variação de x. Aqui a gente tem, então, o x inicial foi 50 metros, a variação foi 124,7 metros. Então você teve lá o resultado, ok? Em que instante a aceleração é nula? Ok? Então agora a próxima pergunta é essa. Em que instante a aceleração é nula? Lembre que a condição, a aceleração nula quer dizer que A é igual a zero. Mas a aceleração em si é derivada do tempo em relação, né, a derivada da velocidade em relação ao tempo. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso tem que ser igual a zero. Como a gente já tirou essa derivada aqui, a gente já sabe ela, nas transparências anteriores ela estava lá, eu vou repetir simplesmente aqui, ela é 1 metro por segundo ao cubo vezes t, então essa é a minha derivada da velocidade, e isso é igual a zero. Então minha pergunta é, quando é que isso aqui é igual a zero? Você acha então, ó, que quando t é igual a zero, essa expressão é nula, então a aceleração, tá, é nula em t igual a zero. Isso quer dizer que o objeto não se movimenta? Não, se movimenta. Ele tem um certo, uma mudança de aceleração progressiva.
A gente pode, então, olhar o gráfico, né? Então, eu tenho o gráfico aqui, ó. Ou seja, a questão me deu a função. Eu estou resolvendo a situação onde eu tenho a função. E se a questão me desse o gráfico e perguntasse onde é que a aceleração é nula? Então, a gente pode usar aquele método da tangente, né? Então, eu coloquei uma tangente aqui, ela está tangente mais ou menos em quase 7 segundos, né? 8 segundos aqui, na verdade, a tangente mais ou menos aqui nesse trecho, e eu vou querer saber o que acontece quando t igual a zero. Eu quero achar quando é que a aceleração é nula. Então, a aceleração é diferente de zero aqui, porque a tangente tem uma declividade. Então, eu sei que não é zero. Eu vou movimentar essa tangente até achar a posição onde ela está, na horizontal, porque isso quer dizer aceleração nula. Então, eu movimento a tangente, e acho que nessa posição aqui eu tenho tangência e também tenho horizontalidade. Então, isso me mostra que em t igual a zero, tá, a aceleração é zero. Então, eu posso responder com gráfico também essa questão. A questão foi dada com a função, é mais rápido tirar a derivada e fazer o que a gente fez, mas você, se quisesse, poderia fazer o gráfico e usar o método tangente, ou se a questão desse um gráfico, você poderia usar o método tangente, mesmo não sabendo a função. Professor, Oi. esse gráfico que você mostrou aí, a aceleração em função do tempo? Repare só, o aplicativo que eu uso, ele bota a letrinha aqui de y e x, tá? Não dê importância a isso, não. Essa gráfico aqui é de velocidade por tempo. Ok? É o gráfico de velocidade por tempo. Boa observação. Ok? Então, esse é o gráfico de velocidade por tempo, é daquela função, né, de 60 mais 1 meio t ao quadrado. Muito bem. Então, se você pega o mesmo gráfico de velocidade por tempo, eu ampliei aqui para ver um pedacinho aqui, e você pergunta qual é o deslocamento entre 1 e 3. A gente fez a conta na instante, né? A gente obteve, foi 124,7 metros, se eu não me engano, né? Se a gente fez essa conta, a gente pode, mostrar aqui, o que a gente estava fazendo com aquele integral, a gente obteve esta área aqui. Então veja que essa área parece um trapézio, mas aqui em cima tem uma pequena curvatura. Isso quer dizer que a minha equação do trapézio, se eu quisesse obter essa área para obter o deslocamento, serviria de forma muito aproximada. Teria uma diferença correspondente a essa barriga aqui. Para ter o valor exato, eu preciso lançar a mão do cálculo diferencial e integral, que é o que a gente fez aqui. Então aí, a representação, né, gráfica do que é determinar a variação na posição, ou seja, o deslocamento. Alguém tem uma pergunta? Lembre, gráfico de velocidade por tempo aqui. Muito bem. Observe o seguinte. A gente tem o seguinte sistema aí de equações se organizando, né, no que a gente está conversando. Primeiro, é possível que eu tenha o valor de x, e a gente sabe que a velocidade é obtida tirando a derivada da posição. Então, se eu pego x, tiro a derivada em relação ao tempo, eu vou ter a velocidade na direção de x. E se eu tiver a velocidade na direção de x, eu posso tirar a derivada da minha velocidade e obter a aceleração na direção de x. Ok? Então, eu posso fazer essa cadeia aqui. Do lado direito, eu vou ter o seguinte. É possível que eu tenha a aceleração de um movimento. Se eu tiver a aceleração, eu posso obter a velocidade, né? Eu começo obtendo a velocidade, a variação na velocidade, através desse integral aqui. E eu posso somar isso à velocidade inicial e ter a velocidade final. E eu posso também, a partir da velocidade, determinar a variação na posição e a posição final, se eu souber a posição inicial.
Então, note que esse sistema permite, através da derivada e da posição para a velocidade, para a aceleração, e através do integral, sair da aceleração, mais informação sobre a velocidade inicial, passar da velocidade para a posição, se eu souber a posição inicial. Isso se torna mais importante ainda quando eu considero a força de Newton. A força de Newton para uma massa constante diz que a força na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Isso quer dizer que, se eu quiser as acelerações, é só eu pegar a força e dividir pela massa. Então, se eu souber a força, eu consigo entrar aqui em aceleração e faço esse movimento. Se eu tiver a posição, eu faço esse movimento, chego na aceleração e posso chegar até a força. Isso aqui é uma estrutura muito poderosa, especialmente para as engenharias, porque vai estabelecer o que é conhecido como controle, né? A possibilidade de você controlar alguma coisa. Porque controle é você saber a posição de alguma coisa e você então determinar a força que você tem que aplicar, ou se você souber as acelerações, você pode determinar a posição, ok? Então, se souber as forças que atuam em um objeto, você pode determinar a sua posição futura. Onde é que isso é utilizado? Ok? Eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Ele está sem áudio e eu vou pular algumas partes, tá? Mas é a ideia do giroscópio, tá? Eu vou falando aqui sobre o giroscópio. O giroscópio simplesmente é um peão, tá? Então ele vai começar demonstrando o peão. Ele tem uma massa que gira, que é tudo simétrico, tá? E tem uma estrutura em torno, ok? Então tem o objeto que roda, um eixo, e você também tem uma estrutura de suporte. Observe que quando ele começa a girar, né, quer dizer, ele não fica em pé na ponta. Se você colocar num eixo e soltar, ele cai. E ó, ele não consegue, por exemplo, ir contra a gravidade. A gravidade puxa ele para baixo. Observe que com um cordão ele consegue rodar o peão e aí ele adquire propriedades diferentes quando roda. Observe a resistência que ele encontra ao tentar girar o giroscópio. Então, olha como ele faz um pouco de força, não é tão simples. E agora o peão fica em pé, né? O giroscópio fica em pé. Tem um movimentozinho que chama de precessão, né? Conforme diminui o giro da parte central, ele desmonta, cai. Ele agora faz a mesma coisa com suporte, não? E aí o giroscópio parece que está levitando, né? Ele se apoia. Antigamente isso era brinquedo de criança, né? Hoje em dia o pessoal que usa coisa digital não conhece mais. Eu tinha um desse aí quando era pequeno. Então você pode botar em um trapézio, né, na verdade, e o bichinho fica equilibrado. Ó, você pode botar simplesmente um cordão de um lado e erguer o giroscópio. Ó que formidável. Parece coisas impossíveis, né? É difícil explicar esse comportamento. A gente só vai entender isso quando a gente for estudar momento angular e rotação. Então, quando uma pedra está voando, se você quer tirar ela do caminho, você tem que usar uma força. Então, o mesmo acontece com o giroscópio. Se você quer mudar a orientação dele, se você quer mudar a orientação do giroscópio, você simplesmente aplica uma força também. Você tem que aplicar uma força. Ou seja, você joga uma pedra
Você tirar a pedra do caminho, você tem que empurrar ela. O giroscópio, quando ele está se movimentando, para você tirar ele da posição dele, você tem que aplicar uma força. Ele agora vai entrar na parte que me interessa, né? Ele vai usar um giroscópio para a navegação de um avião. Vamos ver como é que isso aqui, como é que ele representa isso. Então, cada avião tem um giroscópio, okay? Que chama navegação inercial, o nome disso. Então, ele bota um giroscópio dentro do avião. O giroscópio tem uma estrutura que permite que o giroscópio mantenha a sua posição independente do movimento da aeronave. Conforme a aeronave muda a posição, o giroscópio mantém a sua orientação no campo gravitacional. Sensores acoplados permite dizer ao piloto, mesmo sem nenhuma janela, que a aeronave está indo mais para a direita ou mais para a esquerda. O mesmo acontece com os objetos, as naves espaciais, né? E também os robôs que estão em outros planetas. O que é que está acontecendo aqui? Observe que quando você tem o avião e ele se movimenta para um lado e para o outro, tá? Você vai poder, através do giroscópio, perceber as acelerações do avião. Com essas acelerações, você pode calcular as variações na velocidade. Com as variações na velocidade, você pode calcular a variação na posição. Então, eu estou dando um exemplo daquela estrutura que eu mostrei. Se você tem aceleração, você pode ir para variação de velocidade, para variação de velocidade você pode ir para variação de posição. Ou seja, mesmo sem existir o sistema de GPS, de localização global, que hoje é muito utilizado por aviões, em redundância do sistema interno de navegação inercial, um avião, em tese, né, pode, usando esses acelerômetros internos, porque é isso que esse giroscópio é um acelerômetro, ele pode usar os acelerômetros internos, pode fazer as contas para saber qual é a mudança na velocidade, a evolução na velocidade, pode fazer as contas para saber a evolução na posição, ou seja, ele pode sair de um ponto A e um ponto B sem olhar atrás da janela. Qual é o problema nisso? Conforme ele vai fazendo as contas, às vezes aparece um pequeno erro na conta. Né? Pode ser um erro de medida, e isso aí vai se ampliando com o tempo. É por isso que quando se lança foguetes, torpedos, né, que tem esse sistema de navegação inercial, né, ele vai tentar operar por isso, ele nem sempre tem uma precisão de 100%, ele vai ter uma variação, né? Então quando um míssil, um torpedo é lançado, ele vai cair em uma certa região. Para ter uma precisão ainda maior, aí você precisa de operadores e coisas desse tipo, como é feito hoje em algumas forças militares. Muito bem. Então, deixa eu pausar aqui, que eu vou ampliar isso aqui daqui a pouco. Ó. Então, eu estou mostrando aqui, ó, dentro de um torpedo que é lançado ao mar, tem um sistema desse tipo. Ó. Isso aqui é um giroscópio para navegação. Dentro de um drone ou de um míssil aéreo, você tem a mesma coisa, ó, um sistema de navegação. Tudo isso é feito para poder sair de posição e ir para força, e sair de força e voltar para a posição. Então essas contas são feitas continuamente. Tá? Então, para dar uma certa ideia aqui, eu vou pegar um exemplo que seria um giroscópio que podia ter sido usado lá na Idade Média, por exemplo, antes de se conhecer esse giroscópio aqui. Olha que interessante. Esse aqui é um vídeo de uma galinha. Ok. Observem o que acontece com a galinha. Esse cara tem um canal no YouTube, tá? Ele ganhou de presente uma galinha pro Dia dos Pais, né? Mas ele queria mostrar aqui um efeito. Observem o que acontece. Ó. Aí você vai me dizer o que você está observando. A estabilidade do pescoço da galinha. Exatamente. Isso é impressionante, tá vendo? Olha o que acontece. Conforme ele movimenta o corpo da galinha, olha o que acontece com o bico da galinha, a cabeça da galinha. Tá vendo? Olha que barato.
Aí, ó, ele sabe exatamente onde está a cabeça e onde está o corpo, e ele vai adaptando os músculos e consertando isso. A mesma coisa é o que está acontecendo dentro da aeronave, quando você tem lá um peão, né, um giroscópio. A mesma coisa acontece. Então, você, em tese, você poderia fazer um torpedo ou um míssil, né, rudimentar com um sistema, em vez de navegação inercial, navegação baseada na galinha. Você pode botar uma galinha lá dentro, botar sensores, e o bichinho podia ir guiando o míssil para você. É só ele olhar na posição que ele quer ir, né? E aí o movimento do corpo em relação à cabeça permite a correção, né? A correção do movimento do voo. Você está sugerindo colocar a galinha no míssil? Olha, tá vendo? Mas Coitada claro, da um míssil do galinha. bem, né? Isso é um míssil do bem. É só uma brincadeira, mostrando assim que seria possível você construir na antiguidade um sistema de navegação rudimentar. Então você começa a entender o sistema que é utilizado hoje. Basicamente, esse giroscópio consegue fazer a mesma coisa que a galinha faz. Ok, alguma pergunta? Ok, vamos lá. Tem até um filme, né, onde o filme tem, acho que é o homem que fabricava dinheiro ou que imprimia dinheiro, e é um filme nacional, e ele vai explodir um apartamento. Então ele bota um gás lá, abre o gás e bota um mecanismo lá na lâmpada, né, e tal, porque ele vai explodir em um certo momento, e bota uma galinha lá dentro, né? Aí o outro companheiro dele pergunta: e por que você botou a galinha? Ah, porque vai sair no jornal, né, que morreram não sei quantas pessoas e uma galinha. Aí todo mundo vai se perguntar: e a galinha? Qual é a da galinha? E vai esquecer a questão das outras pessoas. É um filme interessante. Bem, vamos falar agora sobre aceleração constante. Temos interesse no movimento com aceleração constante. Para esse movimento, o gráfico da velocidade fica exatamente assim, uma linha reta. Aqui é o eixo do tempo, aqui é o eixo da velocidade. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundo. O interessante é que ele cruza, né, o eixo da velocidade em uma certa velocidade inicial e tem uma declividade. Isso quer dizer, então, que a gente pode calcular a declividade dele com a ideia da aceleração média, né? Eu vou pegar dois pontos, tá? Um ponto vai ser na reta mais adiante, outro vai ser justamente a velocidade inicial. Eu quero calcular a aceleração média como sendo ΔV sobre ΔT. ΔV é VF menos VI, TF menos TI. Se eu substituo aqui valores para velocidade final, simplesmente chamar de V, uma velocidade qualquer. Velocidade inicial eu vou chamar do meu V0, que está aqui no meu gráfico, tá? Para o ponto final, eu tenho T, é um tempo qualquer no futuro, e para o tempo inicial eu estou partindo de zero. Então eu fiz as substituições na equação. E no lado esquerdo você vai perceber o seguinte, ó, eu passei de aceleração média para aceleração instantânea. Por que eu fiz isso? Para o gráfico onde eu tenho uma reta, né, aí você tem a certeza, a inclinação ou a declividade em qualquer ponto é justamente a declividade da reta como um todo. Como ela mantém a declividade constante, em qualquer ponto é a mesma declividade, isso quer dizer que a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais. Então essa é a marca do movimento com aceleração constante. Tá? E se eu pego aqui, eu passo o t para a esquerda multiplicando, isolo a velocidade, eu tenho uma equação que é conhecida lá do ensino médio, que diz que a velocidade é igual a AT mais V0. Então, nos slides que se seguem, eu vou estar concentrando em obter aquelas equações para a aceleração constante lá do ensino médio, para mostrar o que a gente faz aqui é totalmente compatível. Então, guardem essas equações aqui, daqui a pouco eu vou estar utilizando elas de novo. Então, tirei uma das equações. Compare com a equação da reta, ó, y igual a ax mais b. Então, de fato, eu confirmo, então, que quando eu tenho aceleração constante, eu tenho um movimento, ou um gráfico para velocidade, né, que é uma reta. Muito bem. E agora, lembre que a gente falou que a gente pode calcular a
variação da posição calculando a área, né? Se eu olho aqui, eu posso falar sobre um trapézio, se eu quiser, eu posso falar também de um retângulo mais um triângulo. Eu escolhi retângulo mais um triângulo. Eu tenho, então, V0 vezes T, é a área desse retângulo, base é T, altura é V0. Então, a área simplesmente é o produto de V0 vezes T. Mas eu vou somar a área desse triângulo aqui. Eu vou ter 1/2, né? A altura aqui vai ser V menos V0, porque eu sei que a área do triângulo é 1/2 da base vezes a altura, então a altura, V menos V0. E a base é de 0 a T, simplesmente T. Então eu tenho 1/2 de V menos V0 multiplicado por T. Eu posso simplificar isso aqui, tá? Simplificando, eu vou ter V mais V0 sobre 2 vezes tempo, ok? Então, é esse meu resultado. Por que eu obtenho isso? 1/2 vezes V, está aqui, V sobre 2. V0t menos 1/2 de V0t vai dar 1/2 de V0t. Então, eu vou ter V mais V0 sobre 2 multiplicado por T. Observe que o mais importante aqui é o que essa equação está lhe dizendo. Ela está dizendo que a variação na posição vai ser o valor médio da velocidade vezes o tempo. Então, em vez de usar V ou usar V0, eu vou imaginar que eu tenho aqui uma velocidade média. E vou calcular a área do retângulo definido pela velocidade média. Vai ser equivalente à área desse trapézio. Tudo bem, isso faz sentido. Se eu pego esta equação, eu observo que aqui aparece o V. A gente já falou que V é V0 mais, vai ser V0 mais AT, né? Então eu aqui coloquei, invertendo já, porque eu vou fazer um cancelamento. AT mais V0, substituir. Substituindo aqui, então eu vou ter V0 menos V0, esse termo some aqui, e eu tenho a seguinte expressão. A variação na posição vai ser igual a V0t mais 1/2 de AT vezes T. Fazendo a multiplicação, isso vai dar V0t mais 1/2 de AT ao quadrado. Ok? Então, essa vai me dar a equação para a trajetória de um objeto quando existe a aceleração constante. Muito bem. Se eu pego, então, aquela equação que eu defini para a área de um trapézio, ok? Pego a primeira equação lá, para a declividade do gráfico da velocidade por tempo, e isolo o tempo. Eu vou ter que o tempo simplesmente é V menos V0 sobre A. Eu posso agora, então, substituir aqui nessa equação, eliminando o tempo. Se eu faço isso, então, eu tenho um produto aqui de duas quantias, e eu posso simplificar isso, tá? Passando 2A para a esquerda, multiplicando, e multiplicando aqui, V mais V0 multiplicado por V menos V0, como se fossem produtos notáveis, né? Então eu tenho como resultado V ao quadrado menos V0 ao quadrado, é igual a 2 vezes A delta x, onde há a aceleração. Essa equação tem nome, né? Ela é conhecida como a equação de Torricelli, tá? Tem um conjunto, então, de 4 equações que eu tirei. Essas 4 equações são utilizadas no ensino médio, né, de forma maçante, às vezes até exagerado. Tem aluno que sai lá profissa em usar essas equações. De fato, tem muitas situações para uso, né? E elas todas vêm desse gráfico, com as duas ideias, da declividade e da área, que é o que a gente vem trabalhando. Claro, a gente poderia obter essas equações também através da derivada, uma da outra, né, através da ideia da derivada e da integral. Usando aquele sistema que a gente mostrou lá quando a gente estava falando sobre a galinha. Tá vendo que todo mundo lembra da galinha, mas não lembra do míssil? Nem do giroscópio. Muito bem. Então, eu tenho um conjunto aqui de 4 equações. E por que eu tenho essas 4 equações? Pelo seguinte, se você pega aqui e coloca todas as variáveis possíveis para o movimento em uma dimensão, eu tenho aqui o ΔX, o V0, o V, o A e o T, e eu vou botando aqui uma marquinha para toda vez que ela aparece na equação. Olha o que acontece. Para a primeira equação, eu tenho o V0, eu tenho o V, tenho o A e eu tenho o T, mas eu não tenho o ΔX. Na segunda equação, eu tenho o ΔX, eu tenho o V0, eu tenho o V, tenho o T, mas eu não tenho a aceleração.
Para a terceira equação, eu não tenho a velocidade final. E para a última equação, eu não tenho tempo. Então, você percebe aí que eu tenho 4 equações, né? E o que aconteceu? Eu eliminei uma das variáveis em cada uma delas, usando a minha álgebra, né, que eu mostrei na estante, a partir do gráfico de velocidade por tempo. Então, como é que eu utilizo isso? Simplesmente, se você não está interessado na variação da posição, você pode usar esta equação para, se você souber 3 dessas grandezas, obter a quarta. Né? Então é assim por diante. Não tem muito mais do que isso. Bem, e se a aceleração é nula? Então, lá no ensino médio você viu o movimento uniformemente variado. São as equações da esquerda. E você viu o movimento uniforme também, quando a aceleração é nula. Então, pega essa equação aqui e bota A igual a zero. Ela dá como resposta que V igual a V0. Ou seja, V no futuro é sempre igual a V inicial. Isso é óbvio, né? Nessa segunda equação aqui, se você coloca a aceleração igual a zero, né, não muda muita coisa, mas você sabe que se V igual a V0, você substitui, ó, vai dar 2V sobre 2, se você substituir V por V0, vai ficar 2V0 sobre 2, corta o 2, então fala que ΔX é igual a V0T. Então, esta equação, quando a aceleração é nula, se transforma em ΔX é igual a V0 vezes T, que você também conhece, né? A equação do movimento uniforme, porque ela vira X é igual a X0 mais VT. As outras equações vão fazer a mesma coisa, vai dar o mesmo conjunto, não tem nenhuma novidade. Okay? Então, essa é a situação quando a aceleração é igual a zero. E se a aceleração do movimento é vertical, ok? Então, aí eu vou precisar pegar esse conjunto de equações e vou começar a respeitar a questão dos componentes, né? Então, tudo que tem x, eu vou colocar o x explicitamente, né? Tudo que, então, fica todas as equações aí, né, bem colocadas. Aqui faltou um x, ó, nessa última equação. Mas eu tenho todas com x. Se eu tenho todas com x, eu posso pegar o x e transformar em y. E aí eu vou ter movimento vertical. Então, é tão simples quanto pegar esse conjunto de equações e passar onde tem x para y, e aí eu tenho um movimento vertical. Claro, eu estou preparando para um movimento vertical muito querido da gente, que é o movimento quando você tem simplesmente a ação da gravidade. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, ó, eu peguei aqui as mesmas equações, as 4 equações, e eu vou passar para queda livre, que é movimento vertical, em uma situação muito específica, quando a aceleração é igual a menos g. Então, se A for igual a menos g, eu substituo aqui a aceleração, né, e vai dar, então, esse conjunto de expressões, onde g é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente vai falar mais sobre isso. G é a aceleração da gravidade, e experimentos mostram que a aceleração, em média, para o globo terrestre, é por volta de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é tomado como valor de referência. Ok? Existem variações desse valor? Sim, existem. Em que situações? Bem, Newton já sabia que existiam variações de um lugar para o outro. Então, muitas vezes, ele pedia a pessoas que iam viajar, ou pessoas que ele conhecia em lugares distantes, para fazer um experimento para ele e mandar os resultados do experimento de volta. O que ele pedia? Ele mandava para a pessoa, ou dava para a pessoa levar, uma régua metálica, tá, de 1 metro de comprimento. E pedia, ela tinha um furinho na parte superior, pedia para a pessoa, olha, pendure essa régua em algum lugar. E quando, tal que tenha pouco atrito, né, então use um prego, e coloque essa régua para balançar. Marque o tempo através dos seus batimentos cardíacos, ou usando outra forma, uma ampulheta ou algo desse tipo, marque quantas vezes ela vai e volta em um determinado tempo. E me mande essa informação. Com essa informação, Newton calculava o valor da gravidade. Ele dizia assim, olha, marque o tempo para 20 oscilações. Isso quer dizer que ele conseguia chegar em um valor com 2, 3 casas decimais corretas, né? Então, inclusive, o Brasil aparece no livro famoso de Newton, né, chamado Os Princípios, 3 vezes.
né? Uma delas é justamente que o valor da gravidade foi medido, né, por algum representante de Newton aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, esse experimento foi feito no Rio de Janeiro e a informação foi mandada para ele e aparece lá o valor da gravidade no Rio de Janeiro com 3 casas decimais corretas para aquela época. Então, isso é o uso dessas equações. A gente talvez faça esse experimento para vocês verem como é que você determina a gravidade usando um pêndulo. A gente não vai usar a haste, né? A gente usaria a haste se a gente estivesse no laboratório. A gente vai improvisar, fazer um pêndulo simples com um barbante e um peso, né? Que pode ser um peso qualquer. Mais perto a gente fala sobre isso. Aí você vai saber a gravidade na sua casa, né? Isso é legal. Bem, tá aqui um exemplo, tá? Eu tirei lá do livro, tá? Vai falar sobre o seguinte, ó, um antílope que se move com aceleração constante leva 7 segundos para percorrer uma distância de 70 metros entre 2 pontos. Ao passar pelo segundo ponto, sua velocidade é de 15 metros por segundo. Qual era a sua velocidade quando passava pelo primeiro ponto? B. Qual era a sua aceleração? Note que eu estou aqui na situação de movimento com aceleração constante. Ok? Então, esse aqui é o 22.21, tá? Ignore aqui o 22.22, que está incompleto. Um exercício que eu vou estar resolvendo amanhã. Então, se você olhar lá no plano de disciplina, amanhã vai ser dedicado à resolução de exercícios. Então, eu passo isso para você hoje, você dá uma olhada, fotografa a tela aí, se precisar, e aí amanhã a gente resolve. Tente fazer hoje, né? Ou amanhã durante o dia, se você tiver tempo, para você já vir com a solução, para você comparar com o que eu faço. É assim que funciona melhor o aprendizado, se você tenta fazer com antecedência. Alguma pergunta aí? Professor, essa aula o senhor ainda vai disponibilizar hoje? Não, é como eu falei, meu limite é para sexta-feira, eu não consigo disponibilizar hoje ainda. Tá? Então, por favor, fotografe a tela, ou se alguém fotografar a tela, por favor, compartilhe com os colegas. Posso passar? Peraí, professor. Foi, pode passar. Ok, beleza. Muito bem, movimento em 2 dimensões. Né? Esse aqui é meu interesse agora. Imagine aí como é que isso agora, o que a gente está fazendo, mapeia na ideia dos vetores. Né? Então, eu tenho aqui um caracol que está se movimentando, tá? Ele está andando, está progredindo aí para a direita. Alguém teve a paciência aí de fazer o gráfico de velocidade por tempo. Né? Então, qual é a relação da velocidade com o vetor velocidade? Ou seja, a gente tem trabalhando velocidade escalar e a gente quer falar sobre velocidade, né, vetorial. Então, se eu penso em vetores velocidade com magnitude igual ao valor da velocidade, então eu vou ter setinhas aqui, ó, que eu coloquei para tempos distintos. Então, isso aqui é a componente x, é o componente x da velocidade. Ou seja, qual é a velocidade no início? Ela é pequena, foi aumentando, né? Mas aumentou de uma forma muito específica, não aumentou linearmente. Né? No início, ela se manteve mais próxima do constante. Mais tarde, ela foi aumentando mais ainda. Okay? Então, essa é a relação entre o gráfico de velocidade de tempo e o vetor velocidade. Temos aqui, ó, o meu referencial é a posição inicial em t igual a 0. Agora eu quero falar sobre a posição, o vetor de posição. Então, como é que eu calculo o vetor de posição? Como a gente falou, você vai calcular uma área aqui, ó, tá? Até o tempo da próxima posição. Saindo de 0, você pode somar a variação e você vai ter a nova posição. Ou seja, eu tenho um vetor correspondente a esta área, que ó, é justamente a distância entre o caracol aqui e o caracol aqui. Se essa era a posição inicial em t igual a 0, essa agora é a posição em t igual a 1. Depois a posição em t igual a 2, assim por diante. Esse caracol é danado. Então, como é que eu faço aqui para chegar na segunda posição?
Eu vou precisar de uma nova área, ó. Eu vou precisar desta área aqui, que inclui a anterior e a próxima. Isso vai me dar, então, um vetor. Está aqui o segundo vetor. O tamanho dele é equivalente à primeira área somada com a segunda área. Dá a segunda posição. A terceira posição, eu vou calcular esta área primeira, vou calcular a segunda, vou calcular a terceira. Então, aqui eu tenho um deslocamento, né, dado por essas três áreas. Ó. 1, 2, 3. Eu estou bem aqui agora. E eu posso sair repetindo isso, né, obtendo a mudança de posição sucessiva. E sobre a declividade, né? A gente falou que a gente pode calcular a declividade do gráfico, né? Então, eu vou imaginar o seguinte, que nesse ponto aqui, eu calculei a declividade. Eu vou usar um valor de tempo padrão. Então, o que eu vou mostrar aqui vale quando eu faço um triângulo que tem base sempre igual. Se eu faço isso, ó, esse vetor vermelho aqui é justamente a aceleração. Lembre que a declividade, em um gráfico de velocidade por tempo, vai me dar a aceleração. Se eu considero um tempo padrão aqui, eu vou ter um vetor bem aqui, ó, proporcional justamente à minha aceleração. Eu posso fazer esse mesmo triângulo, ó, em posições diferentes, sempre usando a mesma base. Então, ó, podemos obter um vetor proporcional à aceleração utilizando triângulos de base iguais. Declividade é justamente a minha aceleração. Então aqui, ó, eu puxei os triângulos aqui para a esquerda, você vê, ó, no início a aceleração é pequena, depois a aceleração vai aumentando. Eu posso botar os vetores aqui, ó, nas suas posições. A aceleração é nula no início, tá, aqui está na horizontal, então eu não marco o vetor. E o vetor foi aumentando porque a declividade foi aumentando, ó, mas depois a declividade diminuiu, o vetor aceleração diminuiu de novo. Agora eu posso juntar esses três vetores para ter uma ideia do movimento, né, total. Eu tenho a aceleração aqui, o que acontece com ela. Eu tenho o vetor velocidade, que muda conforme a mudança da aceleração. E eu tenho o vetor posição. Lembre que esses três estão relacionados entre si, né, com a ideia de variação, né, de derivadas e integrais. Né? Então, os tamanhos desses vetores estão associados através das derivadas. Ou seja, se eu tenho a posição, eu posso fazer a derivada e obtenho a velocidade. Se eu tenho a velocidade, eu posso fazer a derivada e obter a aceleração. Isso vale também para vetores. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas vai falar sobre isso na próxima aula. Então, eu tenho todo esse sistema aqui, ó, que permite eu, da aceleração, obter a velocidade através do integral. E da velocidade eu posso fazer o integral e obter a posição. Então, é possível derivar vetores? É possível derivar vetores. É possível integrar vetores? Também é possível integrar vetores. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através dos componentes. Então, a gente já trabalhou a ideia de componentes nessa aula, né? Mostrou como você vai de uma aceleração para uma velocidade, para uma posição. E você pode, tá, fazer essa conexão. Quando eu falo de posição e eu estou na descrição escalar, eu posso pensar, por exemplo, x, isso me dá a posição. Se eu falo de velocidade, eu vou falar de Vx. Quando eu falo de aceleração, eu vou falar de AX. Então, esses aqui são posição, velocidade e aceleração escalares. Aqui embaixo eu mostrei a relação entre o gráfico de velocidade de tempo e os vetores de posição, velocidade e aceleração. Então, na descrição vetorial, como é que isso fica? Esse caramujo aqui está se deslocando para na posição horizontal, o do eixo x. Então, a gente fala o vetor posição, é o vetor R, tá? Então, tem gente que gosta de dizer que na física R é raio. Acontece que R para a gente não é raio. O R para a gente é
posição, tá? Quando a posição não muda em relação a um ponto, aí você tem uma trajetória que descreve uma circunferência. E aí a gente usa R maiúsculo para o raio dessa trajetória. Okay? Então, R maiúsculo é reservado para raio, R minúsculo é posição. Então, note aí que eu tenho R vai ser igual a X vezes o versor de I. O que é o versor? O versor é um vetor que tem comprimento igual a 1, mas tem a direção e o sentido do eixo X positivo. Então, simplesmente eu peguei X, que corresponde àquela área, né, que a gente falou aqui, e multipliquei pelo vetor de tamanho igual a 1 e que aponta na direção de X. Essas duas informações aqui são totalmente iguais quando eu falo de deslocamento ao longo de um mesmo eixo. Não tem diferença nenhuma entre essas duas afirmativas aqui. Eu tenho X ou o vetor R é igual a X vezes I. Quando a gente passar para não só uma dimensão, mas duas dimensões, este vetor vai mudar. Vai ter componentes aqui somadas para Y, o eixo Y e o eixo Z. O mesmo vai acontecer com velocidade e aceleração. Note que o Vx vai se tornar um vetor que é igual a velocidade escalar vezes o versor de I. E a aceleração x vai se tornar o vetor aceleração, que vai ser o ax vezes o versor de I. Ok? Então, essa aqui permite a transição da descrição escalar para a descrição vetorial. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Ok. Muito bem, vamos fazer um exemplo aqui. Esse exemplo é justamente para a gente começar a entender a noção dos vetores. Ó, o que acontece? Eu tenho um gráfico aqui de velocidade por tempo. Ele sai aqui de baixo. E você vê que aqui novamente eu tenho uma parábola, né? Uma parábola. Ah, existe parábola no gráfico de velocidade por tempo? Existe sim. Lá no ensino médio não podia ter, só podia ter reta. Mas aqui a gente está sendo, vendo a situação geral. Eu quero estar falando sobre o gráfico de velocidade por tempo e vendo a conexão dele com a ideia de posição, velocidade e aceleração. Então, para cada item A, B, C, D, E, tá? Localize a posição do móvel e desenhe os vetores velocidade e aceleração instantâneas. A posição inicial é dada pelo ponto azul. Então, qual é a brincadeira aqui? É o seguinte, eu tenho aqui um objeto que está se movendo, está na posição A. E eu tenho aqui o eixo X, vai me dar a posição, tá? Então, a posição inicial foi dada, ele está à esquerda da origem, está para a esquerda. Essa é a posição inicial. Lembra que a gente falou que muitas vezes era necessário dar a posição inicial para a gente poder fazer as contas e assim por diante? Pois é, a gente está em uma situação aqui desse tipo. Posição inicial. Aí eu quero que você desenhe, se você quiser, o vetor posição, é meio óbvio, né? Ele sai da origem e vai até esse ponto. Quero que você, a partir do gráfico, desenhe o vetor velocidade e a partir do gráfico desenhe o vetor aceleração. Depois, tá, de uma forma assim muito aproximada, marque a nova posição da bolinha. Desenhe novamente o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração. Passe novamente para a situação seguinte, para o tempo seguinte, e vá fazendo isso até chegar em E. Tente fazer o exercício. Você só precisa desenhar o vetor posição, sai da origem, vai até a bolinha azul. A bolinha azul, você tem que, a partir do gráfico, dizer mais ou menos como é que é o vetor velocidade e também dar o vetor aceleração. A gente está interessado o quê? Em direção e sentido desses vetores todos e também uma ideia assim relativa de A para B, C, D, E, ou seja, onde é que é maior, onde é que é menor,
até a gente arrumar isso tudo. Okay? Tente fazer o exercício. Pronto, aí a gente está fazendo aqui o desenho. E aí você vai me ajudar aqui a fazer esse preenchimento aqui, tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui... Eu devo ter para o item A, um eixo X aqui, horizontal. Muito bem. O zero estava bem aqui. Isso aqui está justamente falando sobre o eixo X e sobre a posição A. Okay? A posição A aqui no meu gráfico. A bolinha foi colocada, eu vou usar aqui uma cor azul. Quem consegue ver essa cor aqui como sendo azul? Normalmente eu consigo ver. Tá? Porque para mim parece verde, sabe? Se alguém perguntar, se ele é verde, mas está bem aqui. Muito bem, então vamos falar aqui sobre o gráfico vetor posição. Deixa eu usar aqui uma cor verde mesmo para posição, tá? Então, o vetor posição ele sai da origem e ele aponta a posição. Então, é justamente esse vetor aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui é um vetor posição. Eu vou colocar aqui simplesmente o R, tá? O símbolo do vetor. Para essa posição, eu também quero a velocidade. E aí? O que você me diz? Como é que é a velocidade aqui para esse item A? Eu estou bem aqui, ó, em t igual a 0. Como é que é a velocidade? Quem arrisca aí? A velocidade seria 0. A velocidade seria 0. Alguém concorda? Alguém discorda? Concordo. Ok, 2 votos já para velocidade nula. Quem mais? Quem mais? Mais alguém? Professor, mas eu não coloquei como nulo, não. Eu coloquei Você- como negativa. Como negativa. Como- Olhe bem, olha aqui ó, no gráfico, você tem razão. Vx aqui, ó. Lembre que a velocidade é justa, a vetor velocidade, ele vai ser justamente ó, essa distância aqui, ó. Note que isso vai me dar Vx negativa. Então, qual é a coordenada, né, horizontal para o ponto A nesse gráfico de velocidade por tempo? Vai me dar justamente a velocidade no instante t igual a. E ela é negativa porque está para baixo do eixo. Então, Eu reparei isso agora. isso. Aí o vetor velocidade eu vou colocar aqui em verde de verdade. Vou botar em lá. Verde, não tem contraste. Ele, ó, ele está para a esquerda. Vetor velocidade, ó. Eu vou escrever aqui do lado dele, ó, V. E agora falta o vetor aceleração. Como é que está o vetor aceleração? Coloquei como positiva a aceleração. Aceleração positiva, grande ou pequena? Grande. Quem concorda aí? Aceleração positiva e um valor grande. O que é a aceleração no gráfico de velocidade por tempo? É a área. Não. O que é a aceleração? É a declividade. É a tangente, declividade. no Então, observe aqui. Eu também que tem uma linhazinha aqui, a tangente. A tangente está muito inclinada ou pouco inclinada? Compare com as outras aí, ó. Muito. Muito inclinada. Então, você tem uma aceleração positiva e grande. Vou colocar aqui, ó, de uma cor vermelha. Ela tá para cá, ó. A partir desse ponto, a aceleração tá assim, ó, para a direita, e ela é grande. Tá aqui o vetor aceleração. Então, o que acontece? O objeto tá na esquerda, ele está indo para a esquerda, mas ele está aumentando a velocidade ou diminuindo? Aumentando. Olhe bem. Diminuindo. Tá Tá diminuindo. diminuindo. A aceleração está se opondo à velocidade, tá vendo? Isso quer dizer que a cada instante a velocidade vai tender a ficar menor. Isso leva a gente para o ponto B. Então, deixa eu passar aqui para o preto.
Vou fazer outro eixo. Eu não vou ter espaço aqui para todos os eixos, dá para ver já. Novamente, esse aqui é o X, tá? E eu estou aqui justamente no item B. A origem continua aqui. Aí, muito bem. O objeto, ele está para a esquerda ou para a direita da origem agora? Ele Tá tá na na. origem. Está na origem? Tá. Olha aí a variação da posição nesse gráfico é o quê? Tá à direita da origem. Está à direita da origem. Olhe bem, no gráfico, a variação da posição era o quê? Gráfico de velocidade por tempo. No gráfico de velocidade por tempo, a variação da posição. É isso mesmo. Tá um pouco à direita. Que grandeza, me diga aí, que grandeza primeiro. Vamos falar da grandeza primeiro. A variação da posição no gráfico de velocidade por tempo, que grandeza? Velocidade por tempo? Gráfico de velocidade por tempo, é esse aqui da esquerda, tá vendo? Velocidade por tempo. Neste gráfico, como é que eu localizo a variação da posição? Como é que eu sei a variação da posição? Que a gente trabalhou agora há pouco. Pelo deslocamento? O deslocamento. E como é que eu calculo o deslocamento nesse gráfico? Pela área do gráfico. Pela área abaixo do gráfico. Olha que interessante, né? Quando a gente fala área abaixo do gráfico, a gente está sendo até simplista, né? Na verdade, observe aqui, está aqui o gráfico, né? Quando a gente fala área, a gente está pensando a área abaixo do gráfico em relação à curva e o eixo horizontal do tempo. Então a área, olha aqui, siga o cursor. A área abaixo do gráfico aqui é essa aqui, ó. Tá vendo? Opa, peraí. Ele se empolgou. Muito bem. Então, ó, a área abaixo do gráfico é essa aqui, ó. Tá vendo? Me diga aí, se eu calcular essa área aqui, não é mais ou menos um triângulo? Isso. Agora me diga uma coisa. Lembre que triângulo é um meio da base vezes a altura. A base aqui vai de 0 até B. Esse valor é positivo ou negativo? Positivo. Agora, a altura que vai de 0 até A é positiva ou negativa? Negativo. Negativo. Então, quando você fizer a conta, você vai ter uma coisa que no dia a dia, para a gente seria uma coisa esquisita, mas quando você fala de gráfico, tem tudo a ver. A área entre a curva e o eixo horizontal, que a gente chama de forma genérica de área abaixo do gráfico, é O negativa. Isso quer dizer que a variação da posição é negativa. Então, a posição da bolinha azul, ela vai estar à direita ou à esquerda da origem? Esquerda. Esquerda. E em relação ao ponto azul, que está no item A, ele vai estar na direita ou na esquerda do ponto azul? À direita. Olha bem, a variação é negativa. Qual é a direção negativa do eixo X? Esquerda. Esquerda. Vê se faz sentido aqui, ó. Ó, eu tenho, a bola estava aqui. Ela está com velocidade para a esquerda. Então, se está com velocidade para a esquerda e tem uma aceleração para a direita, isso quer dizer que a velocidade é para a esquerda, mas está diminuindo. Vai chegar em um certo ponto, ó, a posição vai estar aqui à esquerda, ó. Porque a variação da área foi negativa, ó. Em relação a essa área aqui, qual é maior numericamente? Se você pensar em módulo, o módulo dessa área em comparação ao módulo da área aqui, ó, qual é maior? A segunda ali. A segunda. Isso quer dizer, então, que a variação da posição foi pequena. Então, eu botei, ó, ela estava aqui, eu botei para cá, tá vendo? Pouquinha distância, tá vendo? Agora eu quero falar do vetor velocidade. Qual é o valor, qual é o tamanho do vetor velocidade para B? Deixa eu colocar o meu vetor também, posição. Ver se eu consigo aqui. O vetor posição sai da origem e vai até essa posição. Ok? Esse aqui é o meu R. Eu não vou colocar R em todos não, porque fica bagunçado. Onde eu conseguir, eu coloco. Aqui eu vou conseguir ainda. Ok? Muito bem. E agora, a velocidade é quanto? Quem me diz aí no item B, a velocidade é quanto? É um pouco Ela é menor do que em A.
Ela é menor do que em A, mas é quanto numericamente? 0. É 0, confere? No eixo de velocidade, Confere. ó, na velocidade, B está justamente em 0, ó. Então, eu não vou desenhar vetor velocidade. E a aceleração é positiva ou negativa? Positiva. É positiva. Ela é maior ou menor do que em B? Ou, desculpe, em B, ela é maior ou menor do que em A? Menor. É menor. Então, ela ainda é positiva. Eu vou escolher aqui, ó, o vermelho. Mas vou botar um vetor agora um pouco menor, tá vendo? Ó. Esse aqui é o meu A. E o vetor velocidade eu não desenho, né? Porque ele é o vetor zero. O vetor zero é um vetor diferente. Ele é muito interessante. Na verdade, o zero sempre é interessante de qualquer sistema, né? Quando você fala de números, você não pode dividir por zero, né? Então, zero tem restrições quando você fala de zero, né? Quando você vem para vetores e você fala do vetor zero, o vetor zero tem uma característica que eu acho muito interessante, que ele tem tamanho zero. E qual é a direção e sentido dele? Alguém sabe? Qual é a direção e sentido do vetor nulo? Vocês viram? E os vetores se anulam. Não, mas assim, o vetor zero, qual é a direção e sentido dele? Ele Pode ser aponta para qualquer que um, lado? não? É o quê? Ele ser não é um qualquer um? ponto? Ele não aponta, é uma ideia, e melhore Não, ele isso. não é um ponto. Ele não é um ponto, não, é verdade. Ele é um não tem ponto. ele não é nem um ponto, porque é dimensão zero mesmo, né? Eu acho que ele é, aí eu não botaria nem ponto nele. O tamanho dele é nulo. Mas ele vai ter uma posição que vai ser a origem, né? Mas ele vai ser tamanho nulo. Agora, em que direção ele aponta? Ele aponta para cima, aponta para a direita, para Qualquer baixo? direção. Ótimo. O vetor, isso é excelente aí. Ele aponta em todas as direções simultaneamente, né? O vetor nulo, ele aponta em todas as direções simultaneamente. É uma coisa esquisita. Mas o zero sempre é diferente. Muito bem. Então, botei aí, ó, posição para a esquerda, mais para a esquerda do que a velocidade é zero e a aceleração está para a direita. A gente pode agora fazer o item C. Então, vamos tentar desenhar aqui. Está até mais reto. Eu sinto falta do quadro, porque no quadro esses desenhos saem tão fácil. Aqui o zero. Quando é que a gente volta? Como é que volta aí? Eu acho Quando é que a gente volta para a sala de aula? Me diga. Só ano que vem, olhe lá. E olhe lá. Por que olhe lá? Depende de muita coisa. Alguém já viu aí os gráficos de Israel, Estados Unidos recentemente? Eu não, pelo menos. Poxa, Também se você não. tiver um tempo, vai no. Depois, se tiver tempo no final da aula, eu mostro. Mas a terceira onda tá pegando nesses países. E tá todo mundo. Em Israel tá todo mundo vacinado, mas mesmo assim ainda tem a terceira onda e a terceira onda é brutal. Bem, vamos lá. Tomara que não aconteça aqui, mas é o que a gente chama de variante Delta. Muito bem, a gente está em C agora. Olha aí, a variação da posição foi pequena ou foi grande? Lembre que a variação da posição é a área. Ó, a área aqui é grande ou pequena em relação a essa área? É grande Foi numericamente. grande. E é positiva ou negativa? Positiva. Isso quer Positiva. dizer que o meu pontinho vai para a esquerda ou vai para a direita? Pra Pra direita. Para a direita. direita. Então, ele vai muito para a direita. Essa é a lição aqui que a gente tem. Ele vem para cá, ó. Claro que isso aqui eu estou estimando, né? Muito bem. Como é que fica a velocidade? Ela é positiva, ela é nula ou ela é negativa? A velocidade é positiva. Ela é positiva. Ó. Então, imagine um vetor aqui em pé, ó. É esse vetor que eu vou deitar e colocar bem aqui. Então, se eu uso aqui a cor da velocidade, que a gente está reservando aqui para velocidade, ela é positiva. E ela, assim, tecnicamente, tem o mesmo tamanho, eu acho.
Esse tamanho é mais ou menos igual de cá? Eu vou julgar que sim, Sim. tá? Pronto. E o vetor aceleração, como é que fica esse vetor aceleração? Nulo. É nulo, porque vai ser a declividade, então ele está aqui, ó, na horizontal. Muito bem, eu vou passar para o próximo quadro. Lembre aqui, eu estou saindo dessa posição, né? Então eu vou passar para o próximo quadro. Agora eu vou fazer o item D. Vou botar aqui o preto. A minha linhazinha está aqui assim. Aqui é o X. E eu estou bem aqui, ó, na origem. Muito bem. E agora a variação da posição vai ser positiva. Então, em relação à origem, o ponto agora vai estar à direita, vai estar na origem ainda, ou vai estar à esquerda? À direita. À direita. Então, eu tenho, ó, uma variação grande, tá vendo? Uma variação grande. Então, o pontinho, que a gente está reservando essa cor verde para ele, ele veio parar aqui assim, ó. O vetor posição sai da origem e vai até essa posição aqui. Vou chamar isso aqui de R. Muito bem. E a velocidade, como é que fica? Positiva. Ainda é positiva. A velocidade é positiva, ela é nula ou negativa? Ela é nula. Ela é nula. Eu deveria até chegar ele mais para a direita, ó, que ele tem uma variação de posição grande. Bem, tá aí. Então, a velocidade... Deixa eu fazer isso. Deixa eu estender ele. Deixa eu ver se eu consigo. Aí tá bom. É mais pela questão da simetria. Porque quando você for olhar isso, você vai levar muito em conta a simetria. Ele andou muito. É uma distância igual a essa, ó. As duas distâncias são iguais. Então, o pontinho veio parar aqui, ó. A gente falou que a velocidade é zero e a aceleração é positiva ou negativa. A aceleração aí já tá começando a ficar negativa. Aqui, ó, tá vendo? Apontando para baixo, ó. Ela é grande ou pequena numericamente em relação a, por exemplo, E? Ela é pequena. Ela A é declividade pequena, é menos exatamente. acentuada. Exatamente. Então eu vou aqui para a cor seguinte. É o vermelho, né, que a gente está fazendo. A aceleração ela é negativa e ela é pequena. Poxa, não mudou de cor, não. Esse aqui é a aceleração. E a velocidade a gente falou que é zero. Então a gente chega agora na letra E. Na letra E, a última. Aqui é X. Letra E. Aqui é a origem. O pontinho estava aqui. E agora, o deslocamento do pontinho, ele é positivo, é nulo ou negativo entre D e E? A variação da posição Negativo. é Negativo. negativa. Lembra que a gente está falando da área, né? A área, esse triângulo Negativo. aqui. O triângulo está abaixo do eixo. Se tiver área abaixo do eixo, então é negativo. Então desloca para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Para a esquerda, Esquerda. exatamente. Então ele vem agora, ó, para cá. E o vetor velocidade é positivo, nulo ou negativo? Negativo. 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 Então Pra baixo é de zero. está se deslocando para cá. E tamanho igual a em A, tá vendo? Isso. Vou ter aqui um vetor desse tipo aqui. Esse aqui é justamente o vetor velocidade. E a aceleração A aceleração é negativa. é negativa. Ela é E grande. grande ou pequena? Grande. Peraí, a aceleração é negativa em... peraí. Eu botei um vetor aqui errado, não foi? A minha Não. aceleração é positiva ou negativa aqui em D? A aceleração D é negativa. Você É tá decrescendo. negativa. Então, ó, eu tenho aqui que inverter isso aqui. É negativo. Negativo tá certo, né? Não tá Isso, certo, tá é para a certo. esquerda. Tá certo. Muito bem. E aqui,
Muito negativa ou pouco negativa? Muito negativa. Muito negativa. Muito bem. Aí a gente sabe tudo do movimento, ou seja, a partir do gráfico de velocidade do tempo, a gente conseguiu reconstruir o movimento, claro, de forma aproximada, né, porque a gente não fez as contas, mas fazer a conta ia ser fácil, porque eu tenho uma parábola. A gente já fez exemplo aqui quando a função da velocidade é uma parábola, né? A gente tirou variação de posição, a gente tirou a questão da velocidade, a gente tirou também a questão da aceleração. A gente fez isso no primeiro exemplo hoje, tá? Então, a gente sabe administrar isso. A única coisa que aquele exemplo não tinha em relação a esse aqui, são duas na verdade, é a representação espacial, o que a gente conseguiu fazer aqui, e outra coisa, apareceu aqui pela primeira vez área abaixo do eixo. Okay? A área negativa. Sempre é possível ter uma área negativa. O que vai lhe dizer, vai lhe guiar, é justamente o cálculo. Muito bem. Eu vou colocar aqui no chat, tá, o link para a chamada de hoje. Okay? Alguém tem alguma pergunta? Alguém pediu o link dos livros, né? Deixa eu ver se eu consigo achar isso.